Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Noemia Souza e hoje eu trago mais uma inspiração de art journal. O art journal, para quem não sabe, também conhecido como Diário do Artista, é um caderno, um livro onde a gente pode explorar a nossa criatividade utilizando diversos materiais artísticos para nos expressarmos. Então, confere aí e aproveita para já se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e deixa seu like. Então, eu vou começar a página fazendo o fundo e eu escolhi essas folhas aqui rosa. A inspiração de hoje vai ser todo no tom de rosas. Foi a cor que eu escolhi para trabalhar essa semana. Então, eu vou rasgar aqui mesmo com a mão, que eu vou fazer aqui um fundo, começando a colar aqui nas minhas páginas. Eu já preparei essa página também com um gesso e deixei secar para que ela fique mais resistente, né, a cola, tinta, enfim. Então eu usei dois tons de rosa, né, de um mais neon, o outro um pouquinho mais antigo, para fazer esse detalhe aqui no fundo. E aí eu vou colar no meu caderno. Então eu vou rasgando com a mão mesmo, que achei que não ficou ainda do jeito que eu queria. Então a gente vai rasgando com a mão, vendo qual é o tamanho. O Art Journal nos dá essa possibilidade, né? Aqui eu peguei essa, tipo uma cianinha, e eu vou colocar aqui também nessa barra. E aí, para colar essas folhas, eu vou usar a minha cola. Essa cola, ela tá diluída em água. Então, eu vou espalhar bem aqui a cola com a ajuda de um pincel para poder colocar aqui na página do caderno. Como essa folha é fininha, é uma folha, acho que color 7 essa. É, ela pode enrugar, tá, com a cola. Nesse caso, não tem problema. Eu vou passar a cola também por cima da folha. Então, ó, pode ver que ela já começa a dar uma leve enrugada. Mas como eu estou fazendo um fundo e com textura, esse fundo também já tem uma textura do gesso, para mim, nesse caso, não tem problema. Se eu quisesse uma folha bem lisinha, eu ia fazer de outra forma. Mas também eu posso pegar uma espátula e com a ajuda dela eu vou espalhando essa cola que fica para diminuir essas bolhas. Então, aqui, o gesso também precisa passar um pouquinho mais de cola para ele aderir. Né? Então, com o próprio pincel, eu vou passando. Por cima também já ajuda a proteger, né, essa folha, dar uma hipermeabilizada nela. E aí eu vou fazer isso dos dois lados. Então, espalho a cola. Então, tá vendo que eu espalho até uma quantidade boa de cola. Vou espalhar um pouquinho na página também e aplico aqui as minhas cantoneiras. Então, sempre vendo onde que faltou cola para aplicar e sempre aplico por cima. Se eu aplicasse a cola pura, sem estar diluída, aí a folha ficaria mais marcada. Então, ela diluída assim, ela fica menos. Tá? E aí, com a ajuda do pincel, eu vou fazendo. Para colar essa cianinha, eu vou usar a tinta de silicone fria, porque eu achei que a cola branca não ia pegar aí. Eu vou cortar aqui essas rebarbinhas, tô medindo aqui o quanto que eu preciso. Aí tinha uma pontinha ali que estava desfiando, então vou cortar antes de aplicar. E aí eu quero que fique bem certinho, não quero que ultrapasse a página, então eu vou cortar aqui para ela ficar bem certinha desse outro lado. E aí eu vou aplicar a cola de silicone líquida em toda ela, para poder colar na página do meu caderno. Eu nem fiz o teste com a cola branca, então não sei se a cola branca ia aderir esse tipo de material. Eu fui direto para a cola de silicone. E aí espalho bem entre esses detalhes, né, para a cola não vazar. E vou aplicar aqui e vou deixar agora secar para dar continuidade aqui ao fundo da minha página. Agora que meu fundo já secou, eu vou aplicar esse outra folha aqui. Aqui eu estava testando onde que eu ia colocar essa moça. Então eu vou cortar um pedacinho aqui desse papel com estrelinhas e eu vou fazer um detalhe em cada um dos cantos. Vou aplicar essa folha. Aqui, como eu vou colar papel sobre o papel, eu vou usar a cola bastão. Tá? Então, aqui, como não tem a textura do gesso, a cola bastão já é o suficiente para colar. Então, é só
Ou a cola branca também. Eu estou usando a cola bastão porque, para mim, eu acho mais fácil de aplicar. Poderia também ser aquela cola em fita, uma fita dupla face, enfim. Dá para fazer de algumas formas porque a gente está aplicando papel sobre o papel. Primeiro eu não fiz assim porque eu ia aplicar direto no gesso. Aí aqui é onde que eu vou colocar a moça, mas antes eu ainda quero trabalhar esse fundo. Aí eu tenho algumas washi tapes ainda para usar, mas eu vou começar fazendo fundo, eu vou usar tinta, então tinta acrílica, e aí eu vou dando batidinhas com o meu pincel e espalhando a tinta. Aqui eu vou espalhar por todo esse fundo, não vou ficar medindo o que eu estou fazendo, aonde, não. Só vou espalhando a tinta, dando batidinhas com o meu pincel. Então, dessa vez eu quero trabalhar só com esses tons de rosa, então eu peguei tudo que tinha dentro desse tom. E aí eu nem vou limpar o pincel, com o pincel sujinho mesmo, dessa tinta, eu já vou pegar a outra, porque já também já cria uma camadinha, uma manchinha, enfim. Então, ó, tô fazendo batidinhas aqui, de formas circulares em toda a minha folha, para não ficar também uma coisa muito uniforme, não quero isso. E aí eu vou aplicando aqui aleatoriamente onde eu quero. Aí, ó, tinha aí no restinho da tinta anterior no pincel nas laterais, já cria outro efeito. E aí tem um outro tom de rosa, que é um rosa mais antigo, é um rosa mais escuro. E aí também, mesma coisa, eu vou aplicando, dando batidinhas em todo o fundo. Não precisa pegar muita tinta no pincel, é só um pouquinho, já dá para fazer esse efeito. E fica bem interessante, a gente consegue misturar as tintas também na própria aplicação. E aqui eu vou vendo o que eu quero, qual que é a mescla de cores que eu quero. A ideia é cobrir praticamente o fundo. Não sei ainda se eu vou deixar algumas partes em branco ou não, mas eu tô vendo aqui. Eu vou fazendo e vou analisando como tá ficando, se tá me agradando. Dá a possibilidade também, não agradou, pega um lencinho umedecido, passa por cima e tira o excesso, faz outra coisa. Então aqui eu tô vendo aonde que eu vou aplicando as cores para deixar o fundo do jeito que eu tô na minha mente. Vamos ver se vai ficar, né? Às vezes não fica. Então, eu vou aqui, eu tô usando esses três tons de rosa e agora eu tô intercalando eles e veja que eu não estou usando pincel em nada. Ou, usando pincel não, limpando o pincel em nada. Eu vou trocando de cor com o pincel do jeito que ele tá e vou aplicando. Então, não preciso ficar parando, lavando o pincel, enxugando. Aqui eu não preciso, porque como eu vou usar somente essas cores, então não vi essa necessidade. E aí aqui vou intercalando quais as cores que eu quero, entre esses três tons de rosa. Achei que combinou bem com essas aplicações que eu fiz nas bordas, né, do meu caderno. Gostei bastante da combinação de rosas. Aqui eu decidi clarear um pouquinho algumas delas. Mas vamos ver que às vezes também eu faço uma coisa, depois eu mudo de ideia. E aí eu vou sentindo como que tá. Então eu vou completar aqui e já venho mostrar. Então meu fundo ficou assim por enquanto. Eu vou dar continuidade e vou sentindo o que preciso fazer mais. Eu fiz aqui essa moldura com peguei uma página de uma revista, e aí quero colocar então, a moça de um lado e essa moldura aqui do outro. Então veja que eu estou usando tudo nos tons rosa, segui essa paleta hoje. Então, aqui essas figuras eu vou passar cola branca para aplicar, porque eu vou aplicar sobre a tinta. Então, se tivesse papel aí embaixo, eu colocaria a tinta não, a cola bastão. Mas como tem tinta, eu vou colocar a cola branca. E aí, como é folha de revista, é bem fininho, então pode dar uma enrugadinha. Então, com a ajuda da espátula, eu vou tirando o excesso da cola. Só tem cuidado para não rasgar a folha, né? Porque a folha da revista é bem fininha. Então, ó, com a própria espátula e os dedos eu vou ajudando
tirando, né, essa cola, espalhando a cola por baixo que fica. Então, só ter cuidadinho, não tem problema que vaza para os lados. É só limpar e a cola branca, quando ela seca, ela fica transparente, né? Então não tem problema algum. Então, só ir com cuidado para não rasgar. Vou fazer a mesma coisa com essa moldura aqui de flor. Vou passar cola branca todinha nela e vou aplicar aqui também. Aqui, essa moldura, como ela é de papel também, ela, primeiro eu colei ela, né, na página da revista, e agora, ó, espalhando cola por toda a parte de trás e vou aplicar. E aí a mesma coisa, primeiro com a mão, delicadamente, depois com a ajuda da espátula vai tirando, né, vai espalhando melhor essa cola por debaixo, porque assim ela não cria as bolhas, né, não fica aqueles relevos, não enruga a figura. Tá? A cola branca, o ruim da cola branca é isso, né, que ela cria essas bolhas. Mas também se criar não tem problema, eu faço outra textura por cima. Mas aí com a espátula é só empurrando devagarinho que a cola vai caminhando e dá tudo certo. Então, aqui eu estava pensando em usar um giz de cera, ainda estou pensando se eu vou usar ou não. Eles estão aqui. Mas primeiro, eu esqueci que eu queria colocar essa washi tape bem aqui em cima. Né, que não estava muito seco ainda. Eu vou aplicar ela aqui. E aí depois eu corto a beiradinha que ficou lá em cima. Mas era isso para dar esse toque final. Tenho outras washi tapes também, que eu acho que eu vou aplicar aqui para fazer um charminho das bordas. Tô pensando ainda se eu vou fazer ou não. Essa daqui, acho que essa daqui tá muito dourada. Ela tem um fundo rosa, mas ela tem muito dourado e eu não quero sair da minha paleta rosa. Tenho essas duas aqui, que são bem fininhas. Elas têm um desenho mais pro rose gold, mas tá vendo, ele fica mais discreto do que aquele dourado. E aí eu acho que tem ir testando para ver aonde eu quero colocar, é só para dar um destaque a mais, né, no fundo. Então eu vou colar dos dois lados. Um lado na vertical, do outro lado na horizontal. Só para dar um brilho também aqui para a minha página. E aí, como eu tenho dois desenhos diferentes, eu vou usar as duas aqui. Então, sem muito segredo, só colocar uma do ladinho da outra, no mesmo tamanho, e cortar e pronto, tá coladinho. Já faz uma diferença nesse fundo. E aí também eu tô aqui pensando o que mais que eu vou colocar. Eu separei também uns adesivos de borboleta, uns adesivos circulares. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Primeiro eu vou colar já as borboletas, que eu já sei que eu quero. Então também vou pegar as borboletas de um tom rosa. Aí essa eu vou colocar bem aqui na saia dela, porque ela tá olhando para baixo. Então, como se ela estivesse olhando para a borboletinha pousada na saia dela. E a outra eu vou colocar bem aqui na minha moldura. Achei que ficou delicadinho, achei que ficou bonitinho. Essas partes brancas no fundo também não sei. As bolinhas também ainda não sei se eu vou aplicar ou não, tô pensando. Deixa eu arrumar aqui bem direitinho. E aí, deixa eu colar aqui essa pontinha, que ficou pra fora. E aí, assim, é ir sentindo o que mais quer fazer na folha, se tem mais alguma coisa que eu queira fazer. Isso é na hora da criação que a gente vai sentindo. Eu tenho essas pedrinhas de strass, acho que vai dar um destaque também. São pedrinhas autocolantes, né? Então eu vou colocar também uma luz aqui nas minhas páginas. Acho que vai ficar interessante. Então vou colocar aqui no pé dela, essas 4. E vou colocar uma outra aqui desse lado, né, um pouquinho maior, para dar um destaque desse lado. Era isso que eu queria, ficou legal, achei que ficou bom. Essas partes brancas aqui estão me incomodando um pouco, eu acho que eu vou passar mais uma tinta aí, só para cobrir. Não gostei desse branco aí no fundo. Então, do mesmo jeito que eu estava aplicando, batidinhas com o pincel, intercalando as tintas, sem limpar o pincel, só dando algumas batidinhas.
Então, eu vou fazer tudo aqui no bracinho dela também. Não tem problema se pegar sobre ela também. Isso não me incomoda. E aí vou passar a tinta em tudo, deixar toda a parte, tudo coberto. Onde tem branquinho aí, eu quero cobrir para não aparecer. E aqui também é só passar o dedo por cima, ainda a tinta tá molhada, ela é fácil de tirar também. E aí, eu acho que agora ficou bem melhor o fundo, gostei mais assim, com esse fundo todo coberto, sem nada aparecendo do fundo branco. Gostei. Aí aqui nessa parte aqui eu tô sentindo falta de alguma coisa, não sei se eu coloco esses círculos. Tô sentindo que tá muito vazio esse lado aí. Talvez o giz de cera aquecido, eu acho que seria uma boa. Então eu vou acender aqui a vela, cuidado para trabalhar com giz de cera, com a vela. Então é só esquentar e deixar ele pingar. Então aqui pintinhas aleatórias, vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu gosto bastante de trabalhar com giz de cera assim, derretido. Acho que ele dá uma diferença no trabalho, cria um relevo também. E é aquilo, a gente não tem controle nele assim derretido. Aí é balançando, sacudindo ele para criar essas texturas. Então, eu vou fazer dos dois lados da página e vou. Então, aquece ele um pouquinho na vela e respinga. Gostei disso, acho que era o que faltava na minha página, era esse giz de cera derretido, nesse tom rosa também. E aí não pode ter dó do giz de cera, né? Eu tenho uma caixa só para fazer isso, só para queimar. E aí tem a outra caixa que eu uso quando eu quero pintar. Aqui não pode ter dó, não. Então, é só ir dando batidinhas. Esquenta ele na vela e dá batidinhas. E cuidado com a vela, né? Tem que ter cuidado para não queimar tudo aí. Então, se sacudir, ele faz também esse efeito. E é bom que cada bolinha seja de um jeito, sai alguns risquinhos também. Ai, caiu no rosto dela, não queria que caísse no rosto dela. Pois eu tento tirar. Ai, gostei, acho que era isso que tava faltando aqui. Eu tava sentindo que tava meio faltando alguma coisa, era o meu giz de cera queimado. Fazia bastante tempo que eu não trabalhava com esse material. Gostei. Eu já tinha feito alguns testes. Pode ver essa folha branca aí que tá embaixo? Eu tava testando algumas coisas. Aí vou usar esse clarinho. Esse clarinho, ele fala que é rosa, mas não é tão rosa, né? Ele é muito claro até. Vou colocar só algumas manchinhas. Preferi esse outro neon. Vou colocar só algumas, só para dar um brilhinho, uma iluminada aqui no trabalho. Mas se eu tivesse mais cores de giz de cera rosa, eu teria usado. Porque esse aí achei ele muito claro. Mas ó, olha a diferença que deu do fundo, sem o giz de cera e com o giz de cera. Tem gente que vai detestar isso, falar, nossa, estragou o trabalho. Mas para mim, isso complementou o meu trabalho. Eu adorei. E aí você me fala aqui embaixo o que você está achando, como que... Se você faz art journal, se você gosta, se você está gostando das ideias, quero saber. Aqui eu vou colocar a data. E aí, deixa eu... Ah, eu vou tirar aqui do rosto dela, ó, com a ajuda da pinça, depois que seca. Aí saiu. Ficou bem no olho. E aí, assim ficou o meu art journal dessa semana. Deixa eu colocar, pegando aqui a pasta dos materiais. Então, espero que vocês tenham gostado dele. Eu vou mostrar aqui o da semana passada. Ah, eu vou aproveitar e cortar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui esse pedacinho da washi tape que ficou para fora. Deixa eu já cortar para finalizar. Tem o vídeo desse art journal da semana passada também, tá? Eu vou deixar linkado aqui em cima. E aí, vou colocar aqui, ó. Já complementa de um lado e do outro. Adorei! Pronto, era o que faltava para finalizar o meu art journal dessa semana. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo as suas sugestões de vídeo para mim, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!